Eu quero aproveitar também e falar um pouquinho aqui do podcast. E Lula falou um pouco sobre a questão do agronegócio. Ele disse que não tem problemas práticos com o agronegócio, que os projetos que são apresentados pelo governo federal e que foram nos outros 2 mandatos dele, sempre trouxeram e fizeram a diferença para esse setor. Que o problema seria ideológico. Vamos acompanhar. Eu nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. Eu governei 8 anos nesse país. Eles sabem tudo que nós fizemos por eles. Eles sabem que nós temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos, financiamento de máquina. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeira grande que parece um robô, essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano. Hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então eles sabem que do ponto de vista econômico eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Se é ideológico, paciência. Se é ideológico, paciência. Ele continua depois. A gente vai estar em campos opostos. O problema de Lula hoje com o agronegócio é apenas ideológico na visão de vocês? Começo contigo, Fábio Piperno. Houve sim um estremecimento muito grande, principalmente no período eleitoral, isso ficou muito claro. O Lula fez declarações infelizes quando ele fala porque uma parte do agronegócio é fascista. Principalmente no momento de campanha, não deveria ter falado isso em hipótese alguma. Acho que nos últimos dias, nas últimas semanas, ele tem tentado, de alguma forma, um armistício, até inclusive ontem, não sei. O jornal Estado de São Paulo fez um belo editorial sobre, que é, aliás, um jornal que não pode ser alguma ser acusado de lulista, falando que, olha, de fato, o Lula, quando diz que o agronegócio depende em grande parte do governo, que o governo ajudou e tal, é verdade, da mesma forma que o agro também ajuda demais o governo, porque o agro está dando resultados excepcionais. Então, é bom que andem mais próximos um do outro. Gustavo Segré, dá para separar problema ideológico de problema prático, uma tentativa que Lula fez ali nesse podcast? O populismo de esquerda precisa de um adversário, sempre. E o Lula escolheu, entre outros adversários, o agronegócio. Você acha que é um bom adversário para se escolher aqui no Brasil? Não, definitivamente não. Pelo impacto que tem na estrutura da produção de bens e produtos, pela exportação, que gera dólares que entram, pela contratação de mão de obra, pela tecnologia e pelo aporte que pode fazer. Eu imagino um presidente que não tenha necessidade de buscar um adversário. O adversário poderia ser o MST. E ele, inclusive, fez referências também ao MST com uma tranquilidade parcimoniosa. Então, não é uma questão ideológica. Quando você trabalha, quando você gera renda, quando você contrata pessoas, a ideologia tem que ficar necessariamente de lado, porque você não vai deixar de trabalhar porque mudou o presidente ou não é amigável à ideologia do presidente. Você quer que esse presidente consiga fazer políticas de Estado que favoreça o teu setor e que possa gerar uma renda para você e que possa continuar empregando pessoas. Gani. Não é uma questão ideológica do lado do Lula. Quem trouxe o debate ideológico foi o próprio Lula com efeitos concretos. Você acha que isso começou quando ele falou que parte do agronegócio era fascista? Ou seja, já começou um embate ideológico nesse momento. Exatamente. Direitista, fascista, todos os istas aí que a esquerda está acostumada a utilizar. Aliás, isso vem desde lá de trás. Quando, supostamente, o governo federal do PT, por meio de ONGs, financia o MST. Aliás, é isso que está sendo investigado aí na CPI do MST. Quando o governo é simpático ao MST, simpático ideologicamente, quando dá todo o apoio moral. Inclusive, Stedley foi na comitiva para a China. Então, você está dando todo esse apoio ao MST, pelo menos moral, ideológico e supostamente financeiro, que traz o MST prejuízos enormes para o agronegócio, né? Porque invade propriedade, porque destrói propriedade. Então, tem uma questão prática também, mas quem começou com isso, com a questão ideológica, foi o próprio Lula. Piperno, você enxerga dessa forma também? O agronegócio jamais ganhou tanto dinheiro a partir do primeiro governo Lula, né? Porque foi um governo que correu o mundo abrindo mercados, aproveitando o boom das commodities, sim.
Isso foi bom para todo mundo, foi bom para o país. Mas isso também não tem a ver com a própria tecnologia que é empregada no agronegócio e de produtores brasileiros que justamente empregam essa tecnologia e estão preparados para atender uma demanda de mercado também? Tem tudo, mas tem tudo. Para não parecer apenas que é o governo federal que vai lá e fala, olha, agronegócio, ajuda você com tudo e você deve tudo. Quem abriu as portas do agronegócio foi o governo Fernando Henrique com Pratini de Moraes. Mas eu vou deixar, vamos deixar o Piperno concluir, porque ele estava no meio da discussão. Tudo isso está envolvido. Aqui no governo Fernando Henrique Cardoso, que de fato trabalhou bem, os volumes ainda eram muito menores, né? O boom lá com a China acabou vindo depois, até pela proximidade do Lula também. Na época se criticava muito a política sul-sul, a política externa sul-sul do governo Lula, mas abriu muitos mercados, ampliou muitos mercados, inclusive no Oriente Médio, mas é óbvio que o produtor investiu muito, procurou desenvolvimento, a diplomacia comercial trabalhou, a Embrapa trabalhou, todo mundo. Foi uma cadeia que trabalhou demais, corretamente, num momento em que houve um boom muito grande. Agora, por exemplo, quando o Lula foi para a China recentemente, a maior parte da comitiva, aliás, a parte que foi antes, inclusive, era de empresários, era de personagens ligados ao agronegócio, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ô Gani, agora eu abro para você. Valeu. Não, no governo Fernando Henrique é que se arrumou toda a casa, fez toda a abertura comercial e o agro ganha um protagonismo muito grande ainda no governo Fernando Henrique com a figura do ministro Pratini de Moraes. Quando o Lula assume, é uma conjuntura internacional absolutamente favorável, ele não mexe nessas, pelo menos num primeiro momento, nessas políticas do governo Fernando Henrique, e aí ele surfa muito bem essa onda. Mas se teve um mérito, o primeiro mérito é do próprio agronegócio, dos empresários do agro, da produtividade absurda do agro, mas se teve um mérito do governo, foi do governo Fernando Henrique. O Gustavo Segre, ali Lula menciona também a importância de pequenos e médios produtores, por causa dessa discussão entre o que os grandes produtores fazem e os pequenos produtores, muito também por conta dos assentamentos que hoje produzem ali a agricultura orgânica e assentamentos que em determinado momento já foram ocupados por pessoas do movimento Sem Terra. Então, sempre há esse debate. E ele fala o seguinte, os dois são complementares e ajudam o Brasil. Um produz mais para exportar, mas também ajuda o mercado interno. Mas a pequena e média agricultura é a que cria aquela galinha que você gosta, a frutinha, o feijão. Precisamos ajudar os dois e eles precisam viver em paz, porque cada um ajuda o outro. Você acha que há guerra entre esses dois lados, entre pequenos e médios e grandes produtores? Evandro, de jeito nenhum. São complementários em função, inclusive, de tecnologia, por um lado. O pequeno produtor não tem como concorrer com o grande produtor e o mercado... É porque eles estão em atividades diferentes, dentro da agricultura. O mercado de consumo é diferente, mas tem outra questão também. Imaginemos que tiramos agro e colocamos indústria. Se você dá, através dos comentários do MCT, que eu fiquei com um que gostaria de compartilhar aqui, mas imaginemos que não é agro, é indústria. E você, em vez de dar uma terra, coloca qualquer pessoa a administrar uma empresa, sem nenhum tipo de conhecimento. Com certeza ele vai falir. Não é apenas entregar a terra, tem que ter financiamento para comprar os insumos, para comprar as ferramentas, explicar como pode ser melhor a sua competitividade, mesmo sem tecnologia. Senão você está colocando uma terra para alguém que muito provavelmente vai subrendar essa terra para que outro produza e ele ganhe sem fazer nada.